Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não nos provoquemos uns aos outros e nem tenhamos inveja uns dos outros. A primeira verdade sobre o pecado da inveja que eu achei tremendo, e esse versículo vai confirmar essa frase exatamente, de que a inveja é um pecado de proximidade. Eu só sinto inveja de alguém que é semelhante a mim. De alguém que está próximo a mim. Eu não sinto inveja de alguém que não é par comigo. Explico melhor. Né? Esse exemplo não é meu, é do pastor Edrené. Ele diz assim, olha, eu não sinto inveja, e eu me identifiquei, por isso que estou contando para você, porque isso é verdade. Eu preciso de confessar meu pecado. Foi mais ou menos assim, eu e o Paulo, nós estávamos compartilhando sobre isso. Eu não sinto inveja, por exemplo, de um nadador olímpico. Né? Do Phelps, assim, dizer, nossa, que inveja de eu ser um campeão, né? De eu ser um campeão olímpico. Eu não sinto inveja disso. Mas quando uma ovelha vem para mim e diz assim, pastor, eu visitei uma igreja em tal lugar e eu escutei uma mensagem linda, tremenda, poderosa. E eu falo assim, poxa, mas que bênção, quem é esse miserável? Eu estou por dentro de mim aqui, né? Quem é esse desgramado, né? E aí a gente vai, às vezes, fica pior ainda, né? Eu falo assim, foi muito bom. E a pessoa conta assim, eu sei que é bom, mas, né? Aí a gente fica sem a vírgula, mas... Porque a gente só sente inveja numa pessoa que é igual a gente. Eu falei para Paulinho, não sei se Paulinho, eu acho que você é muito santo, Paulinho, você não deve cometer esse pecado. Mas quando alguém fala assim, olha, fui num culto e tinha um ministro de adoração e louvor assim, acolá, cantando, você sente inveja? Eu falei assim, você fica, eu falei assim, eu falei assim, então a gente precisa se arrepender. Porque a gente só sente inveja exatamente de quem está próximo. O texto está dizendo, não se provoque um ao outro e não tenha inveja uns dos outros. Esses uns dos outros da quem que está próximo. Então eu só tenho inveja, exatamente a minha inveja, ela encontra lugar não nos meus pontos fracos. Não é nos meus pontos fracos que a inveja encontra lugar. Ele encontra lugar exatamente nos meus pontos fortes. Se alguém dissesse assim, olha, pastor, eu li um livro de um escritor. Eu falei assim, eu não escrevo livro, para mim tanto faz. Agora, se chegar alguém e falar assim, ouvi uma mensagem de um pastor ensinando sobre família e casamento, e eu falo assim, né? Fica o coração, a gente sente. E eu descobri, irmãos, que nós como pastores temos tanta inveja de vocês. Eu descobri isso. A gente fica triste, confesso para você. Fui em tal igreja, não quero... Quando? Foi no domingo à noite? Por quê? O que foi? Como assim? Se fosse no sábado, tudo bem, não tem atividade. Mas se tiver... Aí a gente... O coração da gente... Já viu, de repente, um filho seu que chega para você e fala assim, mãe, eu conheci a mãe do meu amigo e ela faz um bolo de cenoura assim e acolá e a mãe dele é muito legal. E eu imagino as mães dizendo assim, quem é essa miserável? O nosso coração sente inveja. A inclinação do ser humano é diante de alguém que é um par. Um igual, diante de alguém que está próximo da gente. E é pior ainda, porque às vezes você está lutando com a inveja, e de repente vem alguém e começa a comparar ainda, aí fica pior ainda, né? Porque o texto está dizendo assim, provocando uns aos outros. Provocando uns aos outros. É aquela coisa de ficar comparando. A Bíblia vai nos ensinar que os nossos relacionamentos, eles podem se distanciar por causa da inveja. E muitas vezes nós podemos estar sendo desaprovados por esses sentimentos que nós temos. E eu quero te dizer uma coisa, não são apenas das coisas que nós temos invejas.
Às vezes a inveja que mais nós pecamos e mais contamina o nosso coração são aquelas coisas que lidam com a posição, com o lugar de importância. Até mesmo nas coisas espirituais. Você percebe que o primeiro assassinato, que é filho da inveja, aconteceu entre Caim, que matou Abel, exatamente quando Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. E você percebe que a inveja não veio de uma forma, não a comparação positiva. Porque existem coisas que nós desejamos, que os outros têm, mas não é inveja, é aquela coisa de inspiração na nossa vida. Por exemplo, Caim poderia ter se inspirado no seu irmão e dito assim, olha, a sua adoração, a forma como você está vivendo, está inspirando minha vida a me aproximar diante de Deus. A gente sente muitas vezes isso quando os nossos olhos vêm com ações de graça e amor, nos inspira. Mas quando aquele sentimento de, não é bem assim, e essa inveja chegou ao coração de Caim, de tal forma que ele não quis resolver o problema de por que Deus não estava aceitando essa oferta. Ele preferiu matar o seu irmão. Esta é a ideia da inveja. A inveja, amados, ela tem uma outra marca que é terrível. A inveja, ela não consegue se alegrar. A inveja, ela impede de apreciar algo digno de ser apreciado. Ela não consegue se alegrar. Ela contamina os olhos ao ponto que há uma insatisfação. Algo na minha vida está faltando que eu não consigo me alegrar com o outro. Trocou de carro de novo? Nossa, que bênção. Está dizendo assim por trás, miserável, né? Eu falo há 10 anos não consigo trocar de carro. Como o coração se enche. Tá de roupa nova, né? Comprou sapato. E é impressionante como a avareza se manifesta na nossa vida. Você já viu alguém de sapato novo? Ela acha que está arrebentando o sapato novo, né? Sapato novo é uma coisa muito engraçada, eu costumo dizer, porque parece que todo mundo está olhando para os pés. Se alguém pisar, fala assim, nossa, meu tênis, né? Meu sapato, para com isso, né? Se sente, né? Hoje a Fernandinha veio de sandália nova, você precisa ver, parece que ela se sentia a última Coca-Cola no deserto, né? Essa natureza dentro do nosso coração, esse pecado de querer achar que as coisas nos dão sentido de vida, a Bíblia chama isso de avareza. Mas o coração de dizer assim, você não tem, eu tenho, essa é a inveja. Porque a inveja, ela não apenas quer ter tudo, ela quer ter tudo só para si. Ela não consegue olhar, sabe, a gratidão. Não consegue. A Bíblia diz uma coisa que eu já disse várias vezes, alguns, inclusive eu, me incomodo quando leio esse versículo. Em Eclesiastes 4:4, vai dizer que tudo o que o homem possui embaixo da terra é promovido pela inveja. Explico para você. Alguns de vocês vão levar uma, né? Quando você compra móveis novos na sua casa, você compra móveis novos, agora eu vou pensar principalmente nas mulheres, porque você diz assim, eu preciso de um móvel novo e eu quero algo para o meu conforto e ficar muito gostoso. Ou você está pensando assim, eu vou convidar um monte dos meus amigos e das minhas amigas para ver, né? E eu estou pensando como vai ficar. E eles vão dizer, nossa, que sofá lindo, que TV maravilhoso. E aí o coração da gente vai, ó. Porque tem graça você comprar móvel novo e não mostrar para os outros? Pelo menos o ser humano natural vai dizer assim, não. Por isso que Eclesiastes vai dizer assim, que tudo que nós estamos adquirindo muitas vezes, vem essa motivação
da grandeza, da glória do nosso coração. Quando que você percebe que está sentindo falta de alguma coisa? Quando você vê o outro, alguma outra proposta, e você diz assim, estou sentindo falta disso. Eu vi uma ilustração, por exemplo, esses dias, de uma pessoa falando que ela estava sempre acostumada a fazer bolo com... Como chama aquele negócio? Batedeira. Mas ela foi numa casa de praia e não tinha batedeira. E ela diz assim, vamos fazer um bolo, mas não posso fazer bolo porque não tem batedeira, não dá para fazer bolo sem batedeira. Aí a vovozinha diz assim, o quê? Não dá para fazer bolo? E como você acha que nós fazíamos bolo quando não tinha batedeira? A pergunta é, como que vocês faziam? Era com a mão mesmo, né? Tinha que bater, e ficava. Você pode perceber a ideia de que existem muitas coisas que nós não sentíamos falta até quando nós conhecemos. A ideia da inveja é que a inveja está baseada em algo que está faltando. Essa é a grande mentira de Satanás, desde o Éden. Quando diz assim, quando ele disse para Eva, Deus diz para você não comer de nenhuma das árvores. Não, não foi isso que Deus disse, só da árvore do bem e do mal. Ah, de certo, porque serás igual ao Altíssimo. A ideia de, você não tem tudo, está faltando alguma coisa. Não é diferente quando você está na luta no seu casamento, nos problemas, naquelas coisas que Deus está querendo ajustar, fazer você crescer, deixar de ser uma pessoa orgulhosa, avarenta, egoísta, e um instrumento de Deus para quebrantar e ensinar você, mas aí você pensa, se eu tivesse casado com uma outra pessoa, quem sabe a minha vida não seria diferente. E ali começa as comparações e se instala no seu coração. Amados, a inveja faz com que você não consiga glorificar a Deus, porque os seus olhos, eles não conseguem ver as coisas agradáveis de Deus. Outra coisa, a inveja é um sinal de que algo dentro de nós está em desordem. A inveja é um sinal de que algo dentro de nós está em desordem. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Diz assim, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, diz o versículo 23. A inveja, aqui dentro acontece o pecado, irmãos. Dentro do nosso coração. Por isso, tratar com o pecado da inveja, ou do orgulho, ou destes pecados que são mencionados, não é apenas uma questão de dizer, não quero mais sentir inveja. Eu quero ter gratidão. Eu quero que os meus olhos aprendam a se alegrar com aquilo que está acontecendo. Não é uma determinação humana, mas é uma necessidade de reconhecer que algo dentro de você precisa de cura.
Por quê? Porque é dentro do nosso coração que se aloja todos esse tipo de pecados, de inclinações carnais. Este pecado, a inveja, rouba de nós a capacidade de experimentar vida em nosso coração. Não deixa que nós experimentemos alegria e felicidade. Eu vejo muitas vezes nas palavras de homens dizendo das suas esposas: pastor, não tem como agradar esta mulher. Ela nunca está satisfeita. Vejo muitas vezes nas palavras das mulheres dizendo: este homem não consegue administrar, ele se enrola, ele está o tempo todo gastando muito mais do que ele pode. Mas ele está tentando preencher, suprir, guardar uma imagem do que os outros vão pensar dele, muito mais importante do que Deus está pensando dele no coração. A inveja é esse sentimento que, como pais, muitas vezes nós alimentamos, às vezes com aquele medo e aquela educação de achar que os nossos filhos vão se sentir traumatizados. Eu lembro meu pai tentando muitas vezes argumentar com a minha madrasta. Eu tenho 4 irmãos, provavelmente um deles o mais novo vem para cá. Disse que vai vir no dia 6 de setembro, não sei se é verdade. O mais novo, ele tem mais ou menos, deve ter mais ou menos 1,86 m e deve pesar uns 140 quilos. Mais ou menos assim. Ele é família mesmo, bem peso pesado. Vocês vão conhecer o Abraim, carinhosamente ele chama de negro. E ele é o o mais novo, filho da minha anterior madrasta. E tínhamos nós. Então o que acontecia? Às vezes naquelas festas familiares, família é uma coisa terrível, quando tem os seus filhos, os meus filhos e os nossos filhos. É tão complicado aquilo, gente. Quem tem essa situação vai entender um pouquinho o que eu estou vivendo. Porque os filhos do meu pai, que era eu, minha irmã e meu outro irmão, por parte da avó materna, a gente recebia presentes. Camisa, brinquedos, e trazia. Só que não havia aquela sensibilidade de trazer o presente também para o meu irmão mais novo, que era só por parte de pai, no caso. Aí quando trazia alguma coisa, e o coitado do Neiro, ele ficava olhando a blusa, ou a roupa, ou o brinquedo que nós ganhávamos dos nossos familiares. Aí a mãe dele que fazia. O tempo todo ela fazia o quê? Ia lá e comprava igualzinho, exatamente, e às vezes passava um sufoco porque tinha que achar igualzinho para que ele não se sentisse traumatizado. A pergunta que eu falo para você: isso resolvia o problema de inveja? Não. E meu pai o tempo todo dizia: você não pode fazer isso. Isso não vai resolver o problema dele. Ele precisa entender a diferença que é. Assim também como os outros 3 precisam entender quando a avó dele trouxer algumas outras coisas e tal. E precisa educar, ensinar, mostrar as diferenças. E era muito difícil. E aconteceram alguns problemas conjugais terríveis por causa disso. Eu costumo dizer: isso é verdade. Por que, amados? Porque o Abraim, ele poderia até aparentemente resolver esse problema dessa comparação. Mas lá na frente, ele vai enfrentar, ou ele enfrentaria, como eu e você, outro tipo de comparações em que a gente vai ter que lidar com esse sentimento de parece que nós estamos olhando para cima a alguém e nós estamos dizendo: eu quero o que você tem. E se eu não tenho o que você tem, então você vai descer. Para você ficar embaixo de mim. Essa é a ideia da inveja. Mas na verdade, a inveja é um problema que está acontecendo aqui, porque eu não estou me olhando diante do espelho que o Senhor me apresenta. Eu estou olhando os outros. Os meus olhos estão o tempo todo em cima dos outros como estão fazendo, como os outros estão vivendo, como os outros estão se comportando, o que os outros estão tendo. Ali, quando eu vejo os outros, gera uma
uma insatisfação tão grande no meu coração que me torna infeliz. Me torna infeliz. E esse sentimento, a Bíblia está dizendo, é dentro de você. Você pode ter tudo que os outros estão tendo, mas você não vai ser feliz, porque esse problema está dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo que Deus fez habitar é dentro de nós, para curar exatamente esse problema da comparação na nossa vida. É uma doença espiritual. Alguns teólogos, alguns pastores chamam a inveja do câncer da psique, ou o câncer da alma. O câncer que está dentro do nosso coração, que não deixa que nós sejamos felizes. Por isso a Bíblia está dizendo assim, o seu coração precisa ser tratado. Não há como se alegrar. Não tem como. Outro exemplo bíblico você percebe de inveja foi Saul. Saul, após a vitória de Davi, quando Davi matou Golias, e as mulheres vinham dançando, e as mulheres cantavam um cântico dizendo assim, Saul matou a 1000, mas Saul aos seus 10.000, ou a seus milhares. E Saul, quando ele escutou aquilo, ele disse, atribuíram a Davi milhares, e a mim só 1000. E o texto diz assim, a partir daquele momento, escute só esse texto ali, depois você confere lá, a partir daquele momento, entrou no coração de Saul um espírito de perturbação, ao ponto dele tentar matar por várias ocasiões a vida de Davi. Porque a inveja não faz com que você diga assim, eu tenho que me consertar, eu tenho que avaliar a minha vida. Se eu não estou vivendo, se eu não estou tendo, algo não está bem em mim, preciso de conserto. Não faz com que você veja isso, mas faz com que você ataque o outro, como Saul fez. Você atire flechas aos outros. Por isso a palavra de Deus vai dizer assim, dentro do seu coração é que está a inveja, e isto faz mal, contamina o seu coração. Outra coisa, amados, que nós aprendemos sobre a inveja, que ela é um caminho de autodestruição e não depende de idade. Não depende de idades. Não importa, desde crianças você vai perceber esse sentimento. A Bíblia, ela trata a palavra inveja e ciúmes exatamente como a mesma palavra. Você vai ver muitas vezes algumas versões que eu estou lendo inveja, talvez na sua esteja ciúmes. Porque a tradução não é diferente em muitas palavras, tanto no grego quanto no hebraico. Inveja e ciúme praticamente são as mesmas palavras. O sentido é de que algo que alimenta a insegurança. E a forma como nós lidamos com isso é que nós precisamos entender e enxergar aquilo que Deus nos deu. E o coração agradecido é aquilo que vai tratar o nosso coração e ensinar a posição que nós precisamos. Por exemplo, se você já teve um outro filho, além de ou seja, 2 filhos, é muito natural que quando o neném está na barriga da mamãe ou nasce, o outro sente e é impressionante, né? Volta a fazer xixi, né? Volta a querer mamadeira, quer dormir no berço, aquelas coisas todas, né? Eu lembro, por exemplo, que quando o Nicolas e o Daniel nasceu, não foi tão difícil assim, né?
a não ser que o Nicolas voltou a fazer xixi, algumas outras questões, mas a gente vai explicando, por exemplo, a posição para uma criança, né? Ela vai entendendo quando ele diz assim, agora você vai ser o irmãozinho mais velho, você vai cuidar do seu irmão, a mamãe vai precisar da sua ajuda. Aí a criança vai começando a entender que ela não está perdendo a sua posição, não está perdendo a sua posição. O lado, por exemplo, o Dani para a Fernanda, o Dani nunca teve então essa coisa assim de ciúmes, apesar que ele estava muito pequeno quando a Sueli engravidou, mas as mulheres são bem mais ciumentas, viu? Pelo menos lá em casa é assim. A Fernandinha, ela tem né, um impressionante como esse lado a necessidade de afirmação de uma mulher é muito maior. O estar afirmando o tempo todo, não, o seu lugar, você é importante, você tem o seu lugar. E não importa a idade, essa natureza, sabe, de que nós temos que reafirmar o como Deus olha você, como Deus vê você, para que não haja uma autodestruição no seu coração. Eu costumo dizer, todas as vezes que você comparar, você está caindo no pecado da inveja ou provocando o pecado da inveja. A inveja, amado, nos leva muitas vezes a confundir o que é sucesso. A inveja nos leva a viver uma vida de mesquinharia. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Queria que você abrisse sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Reparem que um dos pecados que está dentro da inveja é a chamada hipocrisia e maledicência, a coisa de ficar falando mal. A inveja, ela é insignificante e mesquinha. Ela acaba trazendo uma ideia de sucesso que é totalmente distorcida. E isso nós vivemos muito nos nossos tempos, nos nossos dias. Muitas pessoas pensam que sucesso é a ideia de ter, de possuir, de consumir. A ideia de quanto mais você tem, mais sucesso você está experimentando. E isso não é verdade, amados. Não é verdade. Muitas pessoas estão confundindo, sabe, e levados por essa onda que nós temos do ser consumidor, capitalista, a ideia do comercial, do quanto você possui, que as pessoas estão vivendo em verdadeiros fracassos nos seus relacionamentos, verdadeiros fracassos na sua saúde física, porque para ter não importa como você está vivendo, não estão olhando para valores, estão querendo só conquistar e ser bem-sucedidos. Estar diante dos aplausos das pessoas é muito mais importante. Amados, e eu quero dizer para você, isso não é sucesso. A Bíblia vai colocar a ideia de prosperidade, primeiramente como algo que vem de dentro para fora, muito mais do algo que está fora que vem dentro. É muito mais a ideia de realização, de aquela coisa que nós chamamos na Bíblia de paz. Por isso que a saudação hebraica, ela é muito mais do que paz, quando se fala shalom. Essa saudação que nós usamos quando dizemos graça e paz, que é a saudação do apóstolo Paulo, é muito mais do que apenas uma saudação rotineira. A ideia de que o seu ser todo, que toda a sua vida esteja em harmonia ao ponto de você experimentar paz no seu coração.
O sucesso, as pessoas por causa da inveja estão vivendo, amados, num mundo de consumismo, onde elas estão trocando os seus valores, não apenas espirituais, mas também familiares. Eu costumo dizer como nós temos perdido a oportunidade de conhecer-nos um pouco mais. Como nós estamos vendo uma geração de jovens, de adolescentes, profundamente destruídos e magoados com os seus pais. Principalmente por essa ausência de afeto, de atenção, de diálogo, de conversa. Ao ponto, muitas vezes, que estes jovens precisam ser tratados dentro do seu coração e da sua alma. Por isso, queridos, não confunda o sucesso do ter com o experimentar paz em seu coração. A inveja, ela nos coloca numa sombra negativa, autodestrutiva e diabólica. O último texto que eu quero ler, Tiago capítulo 3, versículo 14 e ao 15. O penúltimo, perdão. Tem mais um ainda. Tiago capítulo 3, versículo 14 e 15. A inveja, ela é diabólica, autodestrutiva, faz com que a gente tenha uma visão de vida totalmente confusa, sem sentido. Ela gera ódio, assassinato, transgressão, ciúmes, maledicência, alegrias da desgraça dos outros. A inveja, ela se alegra quando o outro não está bem. Já viu gente que tem paz no coração porque o outro está pior? Aí diz assim ainda bem que eu não sou tão ruim assim. Ainda bem que meu filho não está tão ruim como os outros que eu conheço. Aí a gente fica comparando. As pessoas, a inveja faz com que você se compare sempre com o pior. Sabe? Sempre com aquele sentimento, esse sentimento de ausência de gratidão, de misericórdia, sabe? Da atitude de intercessão, é a inveja que faz isso no nosso coração. Veja o que diz Tiago capítulo 3, versículo 14 e 15. Veja o que Pedro disse. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Outras versões dizem é diabólica. Onde há perturbação, onde há conflitos e brigas, inveja amarga, ambição egoísta. Este é um sinal onde o Espírito de Deus precisa atuar e convencer-nos. A inveja é um pecado que se aloja sutilmente no nosso coração e destrói os nossos relacionamentos. Os filhos deste pecado é o ódio, desejar que o outro não exista. O assassinato, não apenas de matar com tiro, mas matar aquelas coisas boas. Matar a alegria, sabe? Matar pessoas no coração, decretar, vingar-se. A alegria sutil da desgraça alheia. É quando de repente você se alegra porque alguma coisa de errado deu com o outro. E tratar esses pecados, irmãos, precisa de muita sinceridade da gente. Precisa muitas vezes que a gente chegue para o Senhor e diga assim, eu tenho fortes ciúmes. Eu não tenho me alegrado. Não há entusiasmo no meu coração. Eu não tenho olhado para as pessoas que prosperam como frutos de inspiração, mas como insatisfação e amargura e dor. Quantas mulheres e homens estão cheios de invejas e quando vem o outro ou a outra prosperando, começam a acusar o marido. Está vendo?
Você não muda de emprego? Esse empreguinho que você tem, né? Tá vendo? Por que você não é assim? Por que você não é acolá? E começa, este sentimento é a comparação, é a inveja. Extremamente destrutiva. Não se faz bem no nosso coração. Qual é a vitória? Queria que você abrisse sua Bíblia. Último texto. 1 Tessalonicenses 5,18. E assim eu estarei terminando. 1 Tessalonicenses 5,18. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5,18. 1 Tessalonicenses está antes de 2 Tessalonicenses, tá? E depois de Colossenses. Diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. É quando você consegue se alegrar. Quando você consegue agradecer. Quando você consegue orar e dizer: Deus, eu quero te louvar. Quando você diz: Senhor, ajuda-me a alegrar. Protege o meu coração desse sentimento de insatisfação. É quando você, de repente, ao olhar alguém para cima, ou você está olhando assim, no lugar de você olhar para cima a outra pessoa, você olha aquilo que o Senhor diz de você. Você olha para aquilo que o Senhor te deu. Você desfruta, sabe, daquelas coisas que o Senhor tem derramado no seu coração. Não há como vencer a inveja se não for pelo olhar de gratidão, por um coração que aprende a louvar e agradecer o Senhor. Não há forma como o nosso coração, sabe, arranque este sentimento de insatisfação, de que quando nós começamos a agradecer e louvar o Senhor. A mesma coisa nos relacionamentos. Pastor, como vou educar um filho que não tem, ou que está sendo comparado, está sendo humilhado, ou que está sentindo inveja? Como vou fazer isso? Eu digo para vocês, sempre meu pai fez muito bem isso no meu coração, no sentido de afirmar o valor que você tem aos olhos de Deus. Afirmar o quanto você é amado por Deus e pela sua família. O quanto você tem um chamado, o quanto você é especial, o quanto você é importante. Como isso protege o nosso coração. Afirmar que não é o ter, não é o possuir. Você não precisa se comparar porque você já é amado, você já é especial. Aos olhos do Senhor, o tempo todo nós vemos Deus tratando isso no nosso coração. Mas se nós não enxergarmos isso, nós vamos estar caindo dentro destes pecados. Ciúme, ingratidão, murmuração, queixas, ausência de paz, presença de perturbação, ausência de alegria. E todas estas coisas destroem a nossa alma.